Paz para todos. No vídeo passado, a gente viu um Abraão que teve medo, mais uma vez, e peca contra Deus. Porém, o Eterno, diante da sua misericórdia, da aliança que ele fez, reverte a situação. Eu quero crer que você que está me ouvindo, que Deus é contigo e que Deus vai reverter essa situação difícil em que você se encontra. Talvez você está aí num momento muito complicado, passando por dificuldades, talvez que você mesmo causou, mas diante da misericórdia do Eterno para com Abraão, eu quero crer também que esse mesmo Deus vai ser misericordioso com você, vai se compadecer da tua alma e vai te resgatar, vai estender as mãos e vai te livrar desse mau momento. No, no vídeo de hoje é um texto muito alegre, muito maravilhoso, que representa de fato esses momentos que Deus acha graça de nos dar nessa vida passageira. A nossa vida ela é muito rápida, né? Porém, ela é cheia da graça e da misericórdia de Deus. E tem momentos que são um espetáculo, tem momentos que são esplendorosos, são magnânimos. E aqui nós vamos ler um momento desse na vida do velho Abraão. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 21, que diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara. Começa dizendo que o Senhor é bom. E aqui é um ponto que eu tenho que frisar bem aqui para você que está me ouvindo, que de fato Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Qualquer pessoa que se afasta de Deus, ela começa a desconfiar das atitudes do Eterno e ela acha que Deus é mau. Porque no fundo é isso que o nosso inimigo ele quer que você incute na sua cabeça, na sua memória, que Deus é um Deus mau, que não cumpre o que fala, que quer o seu mal. E toda vez que a pessoa se afasta de Deus, ela tem essa visão de Deus. Ela começa a questionar, fala, não, Deus é um Deus mau. Se ele Deus é tão bom, por que existe o mal no mundo? E aí vem tanta coisa, tanta bobageira, que no fundo é só para poder frisar que Deus é mau. E essa é a maior mentira que o inimigo faz. Toda vez que você está em grande pecado, você tem a visão de que Deus é mau. Toda vez que você está afastado de Deus, você acha que Deus é mau. Toda vez que você está longe do Eterno, é essa a visão que você vai ter. Mas eu quero dizer para você que essa é a maior mentira do diabo. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus é muito bom, Deus é muito paciente e ele é muito longânimo. E aqui o texto começa dizendo que o Senhor foi bondoso com Sara. Eu quero dizer para você que Deus será bom com você. A bondade do Eterno vai te alcançar através dessa mensagem. Deus está me usando para dizer para você que Ele vai agir com bondade e misericórdia na tua história. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Que existe aqui uma outra verdade muito viva nas Escrituras, é que o Senhor, ele de fato é fiel. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. Porém, aquilo que ele não promete, ele não tem obrigação de cumprir. Porque o ponto é esse, o ponto é, Deus falou de fato? Porque às vezes vive num mundo onde as pessoas, elas são muito crédulas, elas acreditam em tudo, né? Então tem pessoas que vêm e eu quero dizer para você que eu acredito que existe profecia que vem do Eterno, apesar de eu acreditar que são poucas, quase toda igreja tem profeta, né? Mas para mim são poucas as que de fato, as profecias que de fato são de Deus. Mas eu acredito que tem profecias de Deus, mas a maioria não é. A maioria é só ego, é só balela, é só conversa fiada de pessoas que querem serem de alguma forma vistas e ouvidas. E elas vêm e falam aquilo que está no coração delas, que nada mais é do que uma mentira. Então, o ponto quando você ouve uma profecia é você se questionar, ela é de Deus? Porque, até um tempo atrás eu conversei com uma certa pessoa que falou que estava esperando, já fazia 8 anos e nada. Eu falei, mas você nunca se questionou? Será se de fato foi o Eterno que falou? Porque, olha na Bíblia lá, me mostra uma promessa que Deus falou e que não cumpriu. Então, eu sei que você considera a pessoa como o profeta, mas a verdade é que não é, sabe? Não é. Então se questiona.
Se não se cumpriu, pode ter certeza, não foi Deus que falou, porque Deus ele é fiel. Aquilo que ele promete, de fato, ele cumpre. Aquilo que ele diz, de fato, ele faz. O ponto é, foi Deus que falou mesmo? Será que foi Deus que falou mesmo? Eu me lembro que teve um outro papo que eu tive com outra pessoa, que a gente conversando, eu falei, mas a Bíblia deixa claro que não existe só uma fonte. Não existe só Deus falando no mundo. Né? Existem espíritos malignos. Existem vários textos que mostram que há uma atuação do maligno. Então, como é que você ouve uma coisa, no caso a pessoa teve uma visão, né, dizendo a pessoa que teve uma visão, como é que você teve essa visão e você acredita piamente que foi Deus que falou? Sendo que essa visão não tem nada a ver com as Escrituras. Porque a revelação final é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que vier, sonho, revelação, profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você sabia disso? Se não está de acordo com a palavra de Deus, então não vem de Deus. Não existe algo fora da Bíblia. A Bíblia é a revelação final. Tudo que é falado, mostrado, visto, em sonhos, seja lá no que for que você acredita, você pode ter certeza que tem fundamento, tem que ter fundamento bíblico. Não tem, então não é de Deus. Você já pode recusar. Então, no versículo 2, Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus na sua promessa. Então, você que está acompanhando aqui a trajetória do livro de Gênesis, você já percebeu o quanto foi complicado isso acontecer. Demorou anos para acontecer. Cada vez a coisa ficando cada vez mais difícil, mais complicada, simplesmente se mostrando cada vez mais impossível. Não tinha a menor possibilidade. A mulher era enferma, que era justamente a enfermidade dela era a esterilidade, ou seja, ela não poderia ter filho. Então, na condição médica, ela não pode ter filho. Fora que ela já tinha passado até fugiu o nome aqui, as regras da mulher, né? Estou falando de uma forma mais delicada, né? Mas você está me entendendo. Então passou tudo. Ela já estava na menopausa. Então, na menopausa é impossível você engravidar. Completamente impossível. Então, além de ela ter uma debilidade, já tinha passado, já estava na menopausa, e ainda assoma isso a velhice dela e do seu marido. Era simplesmente impossível isso acontecer. E Deus foi prometendo e os anos foi passando. Aí Deus passa uns 3 anos, Deus aparece de novo, faz a promessa, todo mundo fica feliz, alegre, mas aí passa-se mais anos e nada, e nada, e nada. Demorou demais isso aqui. Porém se cumpriu. O dia chegou. E aqui diz que no dia que Deus fixou, o dia que Deus determinou, o dia que Deus disse que ia acontecer, de fato aconteceu. Eu quero dizer para você que diante desse texto aqui maravilhoso, Deus vai cumprir a promessa dele na tua história. Deus vai trazer o filho à tona. Deus vai trazer a gravidez, a esperança, a graça, a misericórdia. A promessa vai se cumprir. Essa palavra aqui é para você, meu amado. Você está aí tão cabisbaixo, triste por tantas situações que já demora anos. Porém, o Eterno traz essa palavra. Deus vai cumprir. Deus vai fazer acontecer. Aquilo que era impossível vai se tornar possível na tua história. Você crê? Se você crê, diga amém. Se você crê, daqui a pouco eu vou te convidar para orar. E você ore comigo. Então, vai se cumprir. Porque o Eterno falou. Então, por mais difícil, mais complicado, já passou anos, não importa. Vai se cumprir. Porque o Eterno é cheio de misericórdia. E Ele está cheio de misericórdia contigo. Vai se cumprir. O impossível vai acontecer. Você vai sorrir de novo. E aí ele continua dizendo: Abraão deu nome a Isaque, o filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão se considerou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, a informação interessante aqui é que Abraão deu o nome de Isaque. A palavra Isaque significa riso. Na verdade, foi Deus que mandou dar esse nome. Mas ela é tão significativa, né? Riso, 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 alegria, contentamento, gargalhada. Por quê? Porque a promessa se cumpriu cabalmente. Deus traz riso
E é isso que eu quero dizer para você. A tristeza vai embora essa noite e a alegria vai amanhecer com riso. Deus vai colocar um sorriso no seu rosto. Deus vai abrilhantar o teu rosto. Você vai ficar rindo por anos. Tal é a força da alegria, do contentamento, da promessa se cumprindo. Porque assim como Abraão, ele foi acompanhando a idade do seu filho crescendo, e cada vez que os anos iam se passando, mais ele se contentava, mais ele ficava alegre e feliz. Você que tem filho e filha, você sabe disso, você conhece isso, você sabe essa sensação. Os anos, vamos comemorar mais um ano de vida, 10, 12, 13, 14, 15, isso alegra a tua alma, o teu coração. Por quê? Porque é uma bênção, é uma alegria muito grande. E é isso que eu quero dizer para você. Você teve muitos momentos de choro, e eles foram tão significativos que perduraram por anos. Eu quero dizer que agora chegou o momento do riso, chegou o momento da alegria, chegou o momento do prazer, de tal forma que você também vai ficar por anos rindo, por anos se regozijando, porque Deus está pondo um sorriso na tua história. Estava ele com 100 anos, olha que coisa. 100 anos é impossível, um homem de 100 anos, na sua velhice, ter filhos. Porém, o tempo não foi suficiente para engolir a promessa de Deus. E eu quero que você entenda isso hoje. O tempo, ele não é suficiente para engolir, para calar, para encerrar aquilo que Deus falou. Eu quero dizer para você que hoje Deus está abrindo um novo tempo, um novo ano na tua vida, aonde a alegria vai se fazer presente, como nunca antes se fez na sua história. No versículo 6, e Sara disse: Deus me encheu de riso. Que coisa gostosa, irmão. Não é maravilhoso? Deus me encheu de riso. E todos que souberam disso riram comigo. A alegria, a promessa, o prazer da bem-aventurança de Deus, dessa mão graciosa do Eterno, foi tão poderosa que, além de dar riso para ela, deu riso para todos que estavam perto dela. Deus vai te visitar com algo tão grande, tão poderoso, que vai deixar você tão alegre, tão feliz por esses dias, que vai atingir todo mundo. A tua família vai se alegrar. Haverá festa, regozijo, haverá casamento, haverá graça, haverá virtude, porque o Eterno resolveu sorrir para você. O Eterno resolveu dar uma piscadinha para você. E a consequência disso é a benevolência dele, é a mão bondosa dele, sendo estendida para você, ao ponto de te abraçar. E você vai se alegrar no Eterno, com alegria, com riso, que vai contagiar todo mundo. Até eu vou ficar contagiado com a tua alegria. Porque assim diz o Senhor para você. Ele está cumprindo a palavra dele nesse tempo na tua vida. E aí, no versículo 7, e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quem diria, hein? Quem diria que esse tempo ia chegar? Quem diria que isso ia acontecer? É algo espantoso. De acordo com a tua história, era o fim. Isso jamais poderia acontecer. Não haveria esperança para você. Porém, o Eterno está dizendo que as coisas estão mudando e elas vão te alcançar e elas vão se cumprir para a glória do Eterno. Deus está te visitando nesse momento. E eu tenho certeza que só por essa palavra você já está sentindo uma paz no seu coração. Essa é a resposta que você precisava. Essa é a resposta que o Eterno está te dando, de que você vai rir de novo. A alegria vai ser contagiante. As pessoas vão perguntar: meu Deus, eu não imaginava que isso podia acontecer na vida dessa pessoa. Nessa época, nesse momento, quem imaginaria que você poderia dar uma volta por cima tão fenomenal como você está dando? São essas palavras que você vai ouvir. Vai acostumando teu ouvido. Porque o riso chegou, a gargalhada chegou. E assim como a tristeza perdurou por um longo tempo, a alegria agora vai perdurar por um longo tempo na tua existência. A graça do Eterno te alcançou. E a alegria do alto está entrando na tua história para alegrar a todos que estão perto de você. O sorriso vai ser um espelho no teu rosto e no teu coração. Olha comigo, meu Deus. Que palavra forte, meu Deus. Que palavra abençoada. Um homem que sofreu tanto, que ficou
tantos momentos apreensivos, tantos momentos tristes, tantos anos esperando. A palavra vinha e de repente, mais anos. A palavra vinha, dá uma esperança, mas mais anos de espera. Mas finalmente aconteceu. A graça sobrepôs o pecado. A graça alcançou a vida de Abraão. E eu tenho certeza que essa palavra também é para essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor vai fazer algo tremendo, grandioso, maravilhoso. Que essa pessoa vai louvar a Deus. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que essa palavra está vindo como uma resposta bombástica e que há de haver uma explosão de riso nesse tempo para essa pessoa. Obrigado, meu Deus. Obrigado por o Senhor responder, por o Senhor nos dar esses momentos. A nossa vida, às vezes, ela é tão difícil, cheia de choros. Mas esses momentos que vem, que o Senhor acha graça, que traz tanta alegria, que é uma resposta forte do céu. Isso é tão maravilhoso, meu Deus, que a gente fica boquiaberto e ficamos como quem sonha, porque é algo tão maravilhoso. E eu sei que isso está se cumprindo na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, assim como está se cumprindo na vida daqueles que creem. Obrigado. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Peço também para aquelas pessoas que estão orando pelos seus familiares, pelo marido, pelo filho, pela esposa, que o Senhor venha abençoar. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.